Olá, minha gente, amiga. Aqui é Frederico Carvalho. Estamos começando mais uma live, né? A live desta terça-feira, uma live especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Primeiro, que saúde mental, aquela pessoa que for bem examinada não tem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que em tempo de pandemia piora ainda mais, né? As coisas pioram. E aqui a gente está com o meu querido psicólogo, professor, acostumado, inclusive, com rede estadual de ensino, está acostumado a trabalhar com a juventude do Estado, é o professor Diogo Bonioli, psicólogo Diogo Bonioli. Diogo, quanto tempo a gente não se vê? A gente só se vê assim, né? Pois é, Frederico. O bacana é que a gente, pelo menos, nunca perde o contato, né? É Não uma é? honra estar aqui falando contigo para toda Não essa foi eu que rede. vou pagar caro, cara. É um prazer caro, mas um prazer bacana também estar contigo, de poder falar com você. Você é uma pessoa admirável, um dos Vai, grandes continua ícones, falando que eu estou gostando. Vai. um dos grandes ícones que nós temos aqui na cidade. E você me deixou muito esperançoso com esse convite é, de, 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 de falar aqui nessa live, que é manter o seu projeto de comunicação, ao qual você é dotado de um dom excepcional e que te dá uma capacidade ímpar no nosso cenário gonçalense. Então, o que eu posso fazer é prestar essa homenagem para você com essa minha humilde participação para te incentivar a se manter nesse caminho da comunicação. Obrigado. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer já a vocês que estão começando a assistir a nossa live. E, Diogo, você é uma pessoa experimentada, apesar de pouca idade, você é uma pessoa experimentada no seu trabalho, no trabalho que você está acostumado a fazer. Já é difícil manter a saúde mental normalmente. Cara, conta para mim, como é que é isso na pandemia? As pessoas estão doidinhas, não estão, não? Então, eu acho que elas já estavam, como você mesmo falou, né, Já Frederico? estavam, né? Enquanto você estava me falando aqui, me lembrei daquele quadro do Chico Anísio, que ele Hum, falava só tem tantã. É, lembro. Não, não é Chico normais são Anísio, nós. não. Isso aí era Jô Soares. Jô Soares, que fazia só Jô tem tantã. Soares, acho que Então, era. Não, tinha então, o Léo e o Catuca, não era bem isso, não. Mas vamos lá. então falava assim, são só nós dois, porque nesse mundo só tem tantã, né? Uhum, Então, a saúde mental é um objeto de luxo desde da invenção da civilização. Então, desde que o primeiro homem decidiu, ao invés de tacar uma pedra, xingar um palavrão, ali nasceu a civilização, nasceu a neurose e nasceu também o risco sobre a saúde mental. Isso daí foi Freud que trouxe essa inovação falando sobre o mal-estar da civilização. E hum, é esse mal-estar também que possibilitou a pandemia, o cenário pandêmico. Há mais de 10 anos já se discute sobre a possibilidade da existência de um vírus devastar o mundo inteiro. Inclusive, há 5 anos atrás, a própria brasileira que está fazendo os experimentos em Oxford da vacina do Covid já estava falando e comentando em seus estudos sobre o vírus X, que devastaria todo o sistema econômico e mundial. E outros também que são dados a premonições já haviam falado sobre essa possibilidade. Então, isso já era um risco iminente e certamente oriundo também da civilização. Então, essa questão da civilização que ameaçou a saúde com a construção das cidades também ameaçou a saúde mental. Então, só aumentou a bomba. A civilização produz a doença física e produz também a disseminação das patologias psicológicas. sim. Então, nós temos aí dois grandes pilares dos distúrbios emocionais, diríamos assim. Seria o pilar genético, que tem lá os seus 50%, e o pilar social, que tem também os seus 50%. Entendi. Eu quero agradecer desde já. Minha esposa está aí na live, né? A Luiz Antunes, um beijão. Também Opa! Edilamar Nogueira, aqui com a gente também, já cumprimentando, um abraço. Agora, Diogo,
eu tenho ficado muito preocupado com as pessoas, né? Eu tenho visto pessoas que, de um modo geral, estão ficando loucas com a situação do Covid. As pessoas não é luva, é máscara, é chapéu, é calça, é manga comprida, tudo. Chega em casa, no quintal, tira a roupa, toma um banho como pode, larga a roupa lá, joga dentro da máquina, para você limpar os alimentos, uma coisa doida, está tomando vitamina de tudo quanto é tipo. As pessoas estão comprando os remédios, às vezes, sem poder comprar, sem indicação médica, e estão tomando sem indicação. Por outro lado, tem os descansados. Os mercados cheios, sem você ter uma pequena distância de uma pessoa para outra, as ruas cheias. Você conhece o Alcântara? O Alcântara lotado, São Gonçalo lotado. Como é que pode as pessoas serem tão diferentes para lidar com a mesma coisa? Pois é, a polaridade das opiniões sempre foi um motivo de queixa e de observação de muitos pesquisadores, né? Nós vivemos num mundo extremamente polarizado, até quando nós, nos contos de fada, temos a briga do bem contra o mal, né? O que está em cima e o que está embaixo, e ignora, inclusive, a possibilidade da terceira pessoa, que é o meio, o tal da física, né? Então, nós já vivíamos num status de dualidade, de conflito muito grande. A pandemia veio trazer isso de modo mais visível. Isso é importante de destacar, tá, Frederico? A pandemia, ela não trouxe nenhuma novidade para a gente. Ela não trouxe nenhuma novidade em termos de saúde mental. Ela apenas tornou expoente, ele multiplicou, ele aumentou, tornou mais sensível aquilo que já havia. Então, por exemplo, o caso desse, essa dualidade. A própria intolerância que nós vivemos, a intolerância com outra, a intolerância religiosa, as outras intolerâncias, como, por exemplo, a racial, já existiam. E a pandemia trouxe isso mais forte ainda. Era coisa que nós deveríamos ter tratado antes, mas a pandemia veio e tornou a traçalhar essa questão. Então, assim como a civilização já estava trazendo distúrbios para a saúde mental, a civilização adoecida também aumentou esses distúrbios psicológicos e físicos também, mas muito mais psicológicos. Então, uma coisa importante é que nada foi inventado, mas o hipocondríaco ficou mais hipocondríaco. E como? O deprimido ficou mais deprimido, o ansioso ficou mais ansioso. Então, não temos grandes novidades, embora o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, tenha feito uma cartilha disponibilizado para todos nós, dizendo que pelo menos 1/3 da população vai sofrer de distúrbios psicológicos decorrentes da Covid. Entende? Então, nós temos sim uma questão que é pandêmica, que vem junto com a pandemia, mas em sua maioria vai vir decorrente de uma ampliação daquilo que a pessoa já sofria. Então, essa pessoa que está louca, limpando sapatos e tal, etc., fazendo toda esse escassel, na verdade, ela já tinha uma questão hipocondríaca anterior. Entende? Não tratada. Embora esses sejam os que possivelmente vão sobreviver se chegar até o final dessa loucura toda, né? Não, se não tiver um infarto, uma coisa assim. Nesse sentido, eles serão os mais fortes. No entanto, nós precisamos perceber aí que existe apenas uma ampliação. Agora, a dificuldade da gente determinar a saúde mental, o que seria saúde mental, seria cabal para que nós pudéssemos solucionar a todos esses exagerados polarizados. Sim. Então, essas pessoas que sofrem de não poder fazer... Falando nisso, vai sair um vídeo, tá, Frederico? Vai sair um vídeo sobre essas dualidades que eu já estou preparando. Você que está preparando? Estou preparando esse conteúdo. Eu te conheço, você é perigoso. Estou preparando. Enquanto nós temos um grupo que está com medo de sair de casa por causa da pandemia,
Tem gente que está chorando porque alguém não vai voltar para casa nessa pandemia. Também tem. Entende? Então, esses dois estão com problemas psicológicos e que vão continuar e perpetuar esse mesmo quadro enquanto não entender, inclusive, o que é saúde mental, que foi de pouco investimento no Brasil. Diga-se de passagem que antes da pandemia, o Sistema Único de Saúde sofreu um grande golpe no fechamento de muitos dos equipamentos de saúde mental. Eu não sei se vocês ficaram sabendo antes. É verdade, porque começou a haver uma confusão entre tratamento da saúde mental e isolamento do doente mental, né? Começaram a fazer uma confusão muito grande com relação a isso. E fecharam vários aparatos realmente. Então, e logo agora, né, que nós estávamos precisando com esses estudos, essa necessidade de apoio, né? Então, o que hoje foi negligenciado no Brasil já foi uma discussão durante muito tempo em outros lugares do mundo, mais pela Europa e tal, mas que é exatamente a valorização da saúde mental que nós não encontramos aqui. Inclusive, Frederico, aproveito para também fazer mais um anúncio de um próximo estudo para o meu grau de doutorado, que é o que eu estou tentando agora fazer. Eu vou tentar propor uma pesquisa sobre o novo PsyCap. O que é isso? Conta para mim. O PsyCap é hoje... Afinal, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Seria o capital psicológico que uma pessoa deveria de ser dotada para que ela possa ser absorvida pela própria sociedade. Então, por exemplo, nós investimos em bens duráveis, imóveis, investimos em automóveis, investimos em diplomas, mas quais são os investimentos da nossa saúde mental que seriam bens para a criação de novos bens? Exemplifica, por favor, Diogo. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela tem um filho e fala assim, eu vou colocar o meu filho numa escola de referência tal para que ele possa seguir tal emprego. Isso é um bem. Um bem de consumo. Eu vou consumir esse bem para que esse bem possa fazer com que o meu filho tenha uma projeção no mercado de trabalho. A discussão que nós temos na Europa e que está vindo agora para o Brasil seria quais são os investimentos em saúde mental que devemos fazer para nos manter ativos durante esse mundo. Entendi. Então, quais são os valores psicológicos de saúde mental que nós deveríamos investir para nos manter equilibrados? Hoje nós não temos essas respostas para os brasileiros, por exemplo, pelo pouco conhecimento que nós temos de saúde mental. Então, por exemplo, muitos hoje não sabem dizer o que é saúde mental. Falam de higiene mental. Mas para quem não sabia lavar a mão, vai saber fazer higiene mental? Eu acho duvidoso. Não basta lavar a cabeça, né? Pois é. Então, o que é uma saúde mental? Eu vou tentar simplificar aqui o que é saúde mental. Saúde mental é você ter a capacidade de amar e de trabalhar. Concomitantemente. Então, se você tem a capacidade de amar e tem a capacidade de trabalhar, você tem saúde mental. Agora, se você não consegue amar ou se você não consegue trabalhar, pior ainda, se o seu trabalho atrapalha o amor e seu amor atrapalha o trabalho, você também não tem saúde mental. Se um desses dois grandes pilares estiverem abalados, você não tem saúde mental. Então, saúde mental é a capacidade de sermos livres para amar e para trabalhar. Entendi. O Gustavo Juste, Juste Martins, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, está com a gente, viu, Dil? Opa! Muito bom. Helder Ribeiro também, boa noite, Helder Ribeiro. Rafael Siqueira, presidente do Cinep, também está com a gente. Cristóvão Pérez, também, boa noite, Cristóvão. E a Dalva Lúcia, lá do Colégio Nossa Senhora das Dores, minha querida Dalva, gente muito boa, gente muito fina, que gosta muito de você também, Diogo, e você sabe disso. Com certeza. Ela que fala como tratar a saúde mental nesta pandemia. Se as pessoas estão com dificuldade financeira, também conta, né?
Aonde podemos encontrar psicólogos disponíveis na área de saúde do SUS? Será que essa resposta é fácil? Uhum. Você sabe? Pois é. Então, vamos começar a entender que procurar a ajuda já é o campo final da busca da saúde mental. A saúde mental, primeiro, ela requer um investimento anterior a isso tudo. Certo. E esse investimento a gente faz com a família, a gente faz buscando amizade, tudo isso que a pandemia, inclusive, tirou da gente, né? Certo. Buscar a ajuda de profissionais públicos hoje é praticamente impossível. Primeiro porque nós sofremos esse desmonte da parte da saúde mental do SUS antes da entrada da pandemia. Depois, porque muitos não estão com aparelhagem para fazer, por exemplo, a telepsicologia. Porém, alguns profissionais disponibilizaram caminhos para aqueles que perderam renda durante a pandemia, para que possam gozar de pelo menos algumas sessões gratuitas em seus consultórios. Esse é o caso, por exemplo, do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento. Então, certo. Se vocês entrarem no site do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento, que eu estou colocando aí no chat, não sei se dá para vocês verem aí, e eu vou colocar aqui também o do Facebook. No Facebook, há pouco tempo... Eu vou colocar aqui, eu estou pegando ele aqui e vou colocar lá para todo mundo ver. E do Instituto também de Saúde Mental e do Comportamento, vocês podem preencher um formulário, e nesse formulário vocês Aí está, esse é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aí, vocês solicitarem, então, essa consulta para aqueles que estão precisando nesse momento de dificuldade financeira. Então, no Google nós temos algumas universidades que já estão fazendo isso, os institutos particulares, como aqui em São Gonçalo, a nossa equipe também está fazendo, e temos também outros colegas também, é só a gente procurar no Google que encontramos aí alguns raros com essa caridade, mas público, de fato, é complexo e são raros. A musicoterapeuta é responsável pela escola de música, principalmente para pessoas especiais. A Analice Nunes está aqui com a gente também. Boa noite, Analice. Boa noite. O Júnior Santos também está com a gente. Bastante gente muito legal, e alguns que não se mostraram ainda, mas tem bastante gente acompanhando a gente, graças a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar do nosso jeito? Vamos começar do nosso jeito, que a gente sabe, a gente se entende. O Diogo, conta para mim uma coisa. Por que quando foi decretada a pandemia, quando foi informado que nós precisávamos ter um isolamento social, caramba, por que todo mundo saiu atrás de papel higiênico? Essa é a grande pergunta. E ali também está entrando. Eu quero entender isso. Foi ser decretado o isolamento social, o governador falou, todo mundo correu para supermercado, mas não foi arroz, feijão, não foi trigo, foi papel higiênico. Isso psicologicamente deve dizer alguma coisa. Sim. O que diz isso, Diogo? Então, Frederico... nós temos do nosso jeito, tá? Então, nós temos várias coisas aí acontecendo, mas eu vou falar sobre o processo inconsciente. Então, se ficar complexo, daquele jeito você me interrompe, se ficar... Vamos se der vontade de dormir, você me avisa, tá? Rafael Siqueira já gostou, hein? Já gostou. Olha só, eu prometo chegar no papel higiênico, tá? Isso. O que acontece é o seguinte, Frederico. Durante a história da humanidade... Nossa, olha onde eu vou para explicar por que papel higiênico. Vamos lá. Na história da humanidade não tinha papel higiênico. Pois é, durante a história da humanidade, a humanidade sofreu diversas feridas narcísicas. Então, nós tivemos aí, por exemplo, o Copérnico,
que fez uma baita de uma ferida na gente, quando ele disse que nós não somos o centro do universo. Nós não somos a matéria mais importante de toda a natureza, somos o irmão menor, né? Trazendo aí Francisco de Assis, né, nesse embalo, e por aí vai. Então isso foi uma ferida narcísica na humanidade terrível, muitos sistemas de crença caíram a partir disso. Primeira ferida narcísica. Já tô rindo. A segunda ferida narcísica foi feita por Charles Darwin, quando ele disse que nós poderíamos ser frutos da evolução. E aí, para quem é religioso, nós vamos entender, por exemplo, que o Dom Estevão Bittencourt, que Deus ele não criticou em momento nenhum que poderia haver uma confluência da evolução com o criacionismo. Então, eu sempre invoco o nome dele para poder não ter problemas religiosos. Então, valei-me... valei-me Dom Estevão. Pois é. Então, e a terceira grande ferida... Eu fui aluno dele, tá? Que privilégio. Privilégio. Com aquele meio pulmão que ele tinha, né? Era. Então. Tuberculose em criança, muito forte, depois pegou outras tuberculoses. Pois é. Então, e nós temos a terceira ferida narcísica, que foi Freud quem fez a ferida narcísica, dizendo que nós não somos donos do nosso próprio comportamento, que a nossa mente ela tem uma porção muito maior inconsciente do que consciente. Então, por que comprar um papel higiênico? Não está na consciência, está no inconsciente. Por que houve essa questão toda? Está no inconsciente. Agora, a pandemia nos fez cair na quarta ferida narcísica, tá, Frederico? Então, isso vai entrar para o livro de história. Essa nossa entrevista aqui... Ainda não está, mas vai. Pois é. Então, a quarta ferida narcísica, que é da onipotência. O ser humano se sentia onipotente. Podia fazer tudo. Podia comprar tudo, podia viajar, podia fazer o que ele quisesse. E aí veio o vírus e fala assim, você não pode tudo. E nessa que você não pode tudo, o ser humano... Tipo isso. O ser humano, ele embota a sua libido para tentar resolver aquilo que do lado de fora ele não consegue. Então, isso é um mecanismo psicológico conhecido, por exemplo, pela tristeza. O que a tristeza faz? Ela faz a libido voltar para si mesmo, ela se desliga dos objetos para que ela possa, ao fortalecer o ego, fazer novas ligações. Ok? Então, quando a ferida da onipotência ela bate na gente e fala assim, você não pode tudo, aonde que a fase do desenvolvimento psicossexual de Freud incide? Incide justamente na fase anal. Fase anal. Que é a fase... você rejeita tudo, né? Ou que você retém, ou que você rejeita. E aí você tem a notícia, todos vocês precisarão fazer contingência. Contingência fase anal. Não, eu não quero reter, eu quero dar. Eu não quero ficar retido, eu quero sair. Aí você tem o quê? O banheiro. O banheiro como uma linguagem simbólica do contrário da pandemia. Porque, repare, qual é o significante que está decorrente em toda a pandemia? É o significante do sufocamento. As pessoas estão sufocadas. E o sufocamento da libido anal funciona como prender a respiração e liberar o desejo. Entendi. Só que tudo isso está no inconsciente, né? Pena Ou que seja, é perfeitamente normal que isso aconteça, então. Pena que não fui eu que inventei toda essa teoria. Pois é. Então, Freud explica também isso. Freud explica e eu também venho explicando aqui também. Rafael tá rindo aqui. Fala, Rafael, que saudade de você, meu querido. Rafael, Maravilha. Muito boa, né? Rafael, isso aí. Eu sou fã do Rafael, sabe? Quem não é? Quem não é? Rafael é gente finíssima. Vocês podem fazer suas perguntas também, viu, gente? Vocês podem fazer perguntas aí. Eu automaticamente passo a pergunta aqui para o nosso querido Diogo e a gente vai seguindo em frente. Mas, Frederico, deixa eu só fazer um adeno aqui. Como a pandemia não tem nada de novidade, não trouxe nenhuma novidade para o ser humano,
ele só trouxe a exponenciação de todo esse movimento. O que nós precisamos entender é que, tal como a pandemia trouxe o papel higiênico, é o mesmo motivo que o cara do carro do lado, parado no sinal, tira a meleca. Ah, é? É. Me explica. Perceba, se você para no sinal no carro, se você olhar para o lado e a pessoa estiver sozinha no carro, ela vai tirar a meleca. É mesmo? Nunca percebi isso. Nunca percebi isso. Só daqui a pouco você vê, tá aqui, ó, pá, e pá, daqui a pouco, tá, se o sinal demorar muito, ó, aquele lado Barreto, ó. Fica enorme. O Rafael, aí, ótima explicação, entendi meu subconsciente. É por aí mesmo. Por aí mesmo. Então, assim, essa questão eu vou entrar no meu mundo privado, nos faz também ter essa confiança de fazer as nossas pequenas porcarias. Nossas pequenas caquinhas. Caquinhas, do nariz ou, né? Pois é. Ô, Diogo. Manda. Tá todo mundo aí sofrendo com as home offices. Eu também. Eu também. O pessoal tá doido, porque parece que se trabalha muito mais do que se trabalhava tendo que ir de um lugar para o outro. Porque pelo menos você tinha uma pausa. Hoje você trabalha com o almoço na mesa do computador e almoça e come, almoça e vai trabalhar e corre. A Analice está aqui, nossa, como estou aprendendo. Carlos Tarifa, meu grande Carlos Tarifa também. Oi, Frederico, valeu, Tarifa, um abraço. Gente muito boa, lá do Centro-Oeste. Mas então, meus amigos, o meu querido Diogo, eu estou cansado. Não porque fisicamente eu esteja cansado, mas mentalmente a gente tem trabalhado muito mais. A gente tem ficado mais sentado, a gente tem agitado, pensado em coisas novas, e às vezes não é um patrão atrás da gente, em cima da gente, um chefe brecando e tal, papapá. Graças a Deus eu não sinto isso onde eu trabalho, em nenhuma dos casos. Mas é a nossa responsabilidade mesmo, falando alto. Opa, gostei dessa frase. Falando alto, nossa responsabilidade falando alto. Tá vendo? É a nossa responsabilidade falando alto. Eu fui psicólogo agora? Eu acho que o paciente, né? O paciente, né? Entende? Então, quer dizer, é isso mesmo que está acontecendo. A gente está realmente mais cansado, a coisa está realmente mais pesada, ou é apenas uma questão de adaptação nossa a um novo tempo? Enquanto isso, a Simone Valiati está cumprimentando. Sou fã do Diogo Bonioli. Boa noite, querido. Rafael, existe uma enormidade de conteúdos sendo disponibilizados o tempo todo. Tudo isso conta, Diogo? Sim, ficou pesado. Está pesado. Vamos lá. Alguns fenômenos que nós podemos apontar como mudanças e que trouxe esse peso maior para a gente. Um fenômeno que é fato, que é certo, é a nossa responsabilidade. Então, aqueles que queriam até almoçar na mesa do trabalho e não podiam, agora podem e o fazem. Entende? Que a mesa é sua. Pelo menos a mesa é sua. Sabe? Porque antes eu tinha que sair e almoçar, tinha que ser no refeitório, porque eu não podia almoçar ali, porque tem essa questão assim, olha, eu estou atendendo o cliente aqui, ou estou fazendo um atendimento, sei lá o quê, mas eu posso fazer uma outra coisa por aqui, ó, onde a câmera não pega. Então já vai fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. A câmera não está pegando mesmo, já vou fazendo. Então existem pessoas com características ansiosas que elas realmente vão dar conta dessa responsabilidade que é tóxica, né? Então, sim, existe esse fenômeno. Existe também um outro fenômeno que diz respeito à ampliação do nosso trabalho. Do que eu estou falando? Quando o nosso trabalho começou a ser feito dentro de casa, por exemplo,
nós não tínhamos mais a pessoa que era responsável da limpeza para limpar o nosso trabalho, o nosso setor de trabalho. Então a gente também acumulou trabalho, entende o que eu estou falando? Claro. Então você repara, esses dias é que me caiu isso na ficha, né? Eu tô aqui, né, fazendo meus atendimentos online, e daqui a pouco eu falo assim, nossa, tem que limpar aqui o escritório de novo. Mas antes alguém fazia isso por mim. E agora eu não faço mais, não tem mais alguém para fazer, porque estou na minha casa. Então, o home office tem que também fazer uma coisa aqui que eu não fazia, porque eu também estava no trabalho. Então, eu faço aqui, quero o trabalho de alguém e uso mais. Então, tem essas complexidades existentes. Pronto. Um outro fato também é a mistura dos trabalhos de casa com os trabalhos das nossas funções profissionais. Então, por exemplo, eu estou aqui, mas eu vou ter que lavar a louça, porque existe um fenômeno, que eu não sei se você conhece, Frederico, mas mulher não consegue ver um homem sentado ou passando sem que ela peça alguma coisa. É melhor não falar nada, minha mulher está assistindo. Eu não sei se você conhece esse fenômeno, mas existe. Assim, eu já ouvi alguma coisa a respeito. Não existe aqui no Brasil, não. Ah, tá. Existe em Sucupira. Uhum. Lá em Sucupira existe. Então, o que acontece? Quando o homem sentou assim, ou ele está passando, vai beber água, sai daqui, vai beber água, a mulher lá de Sucupira, as sucupirenses, elas já pedem alguma coisa. Aí você já não vai só beber água, vai beber água, fazer não sei o quê. Entende? Então, o nosso trabalho também mudou porque houve uma sobreposição de tempo. Então, nós temos que também parar para poder acalentar o filho, aconteceu alguma coisa e tal. Então, não tem jeito. Também houve essa sobreposição de tempo. Por fim, existiu também um outro fenômeno, que foi o aumento de controle da carga de trabalho. Então, você antes, tudo bem, você ia lá, batia o ponto, mas agora você tem um número maior de planilhas para preencher, você tem um número maior de atividades para fazer. Então, por exemplo, eu que adorava passar questões de múltipla escolha, né? 10 questões de múltipla escolha, eu adorava fazer isso. 10 questões de múltipla escolha. Não podia mais, agora eu tenho que passar 5 discursivas. Então o trabalho aumentou também. Entende? Então houve sim uma carga maior, porém a mais pesarosa de todas é aquela da própria responsabilidade. Entendi. O meu querido Diogo, estão aqui com a gente também, além daquelas pessoas já anteriormente citadas, a Maria Helena Frambach-Rangel. Tá? Boa noite a todos, né? Está aqui dando a boa noite dela. A Bárbara Silva não, Lindalva aqui. Então é a Lindalva, não é a Bárbara. Não é a Bárbara. Tá? E o Rafael, presidente do Cinep, diz aqui: homem sentado é igual a estrela cadente. A esposa faz um pedido. Sim, mas ele cai. E ele cai. Então, isso daí, mas Rafael está dizendo que só acontece em Sucupira. Entendi. Aqui em São Gonçalo, isso não acontece. Homem igual a estrela cadente. A Juliana Dias está aqui. Gente, também. Olha, Juliana aí, quanto tempo, hein, Juliana? Juliana deu aula comigo também. Esse excesso de atividades nos gera um esgotamento mental gigante, até porque o contato pessoal, um almoço com os amigos, aliviava o estresse diário, é verdade. Hoje estamos trancados nas nossas casas, olha aí, ó, a posição da Juliana, né? E também a Lenice Viana, também acompanhando a gente, né? Boa noite, Lenice, um prazer ter você aqui. Márcia Lamas, olha a minha chefe aí, ó. Essa é minha chefe também. Rafael é meu chefe, agora Márcia Lamas também, ó. Cada um num lugar. Márcia Lamas, boa noite também. Vamos lá, aproveitem. Podem fazer perguntas à vontade, que o Diogo promete que só vai responder se ele tiver afim. Se eu souber. A Juliana trouxe um assunto extremamente relevante. Muito interessante, porque uma das coisas que a pandemia nos retirou foram os ritos. Os seres humanos, eles, durante a história, né, e ela, como docente de história, é bem dotada nesses fundamentos, ela traz uma construção social de ritos importantíssimos para que nós nos constituímos
para que nós possamos nos constituir quanto sujeitos e quanto agentes sociais dentro daquela cultura. E a pandemia tirou isso tudo da gente. Então, por exemplo, algumas pessoas gostavam de sair, por exemplo, do trabalho para ir numa padaria beber leite gelado para falar bem do chefe. Isso acontece muito no Brasil. Isso Sucupira que é o contrário, que sai para beber para falar mal. Aqui não, aqui se bebe leite para falar bem do chefe. Então, o que acontece? Isso é um rito. É um rito de desopilação, por exemplo, que não tem mais. Sair do trabalho para o outro era muito agradável para algumas pessoas e até agia como um fator de desopilação, porque a pessoa ia escutando as músicas que ela gostava, ela poderia ler um livro. Agora, se a pessoa sai do quarto onde está dando aula, onde está fazendo lá o home office dela, e sai para a cozinha, já sai tropeçando num monte de problemas para resolver e não tem aquele momento de desopilação, que era o encontro com o amigo, que era o bate-papo, que era o cafezinho, né? Então, aí já vai até uma dica para a manutenção da saúde mental, Frederico, de nós reinventarmos os nossos ritos. Quais eram os ritos que sustentavam a nossa saúde mental? Devemos tentar reaver de alguma forma. Encontros virtuais, um tempo para ouvir música, um tempo para ler um livro. Nem que a gente precise dizer que estamos aonde, Frederico, para fazer os nossos ritos? Não sei onde. No banheiro, usando papel higiênico. Sim, porque claro, aí nós iríamos manter a nossa particularidade, né? Nossa privacidade. Claro. E se você quiser, vai lá no armário do banheiro e vê como é que está o estoque também. Porque você vê, né, Frederico, a confusão de público e privado já existia. A pandemia aumentou, porque agora, por exemplo, você está sendo muito bem-vindo na minha casa. Pois é. Mas tem muita gente que eu tive que colocar dentro da minha casa que não eram bem-vindos, porque eu tive que abrir minha câmera. Hoje eu estava numa reunião com holandeses, por exemplo. Então eu estava invadindo a casa dos holandeses, os holandeses invadindo a minha casa. Então eles estavam vendo, por exemplo, aqui que eu gosto de uma corujinha, que eu gosto de um pesador, que aqui eu tenho a coleção de Freud, por exemplo, que eu gosto de ler. Então entraram na minha intimidade. Intimidade das intimidades é o banheiro, né? É claro. Ali só entra você. É verdade. É verdade. Você sabe, Diogo, eu às vezes, eu confesso que com o home office eu fico aqui com 2 computadores abertos na minha frente, celular, e às vezes eu levanto da mesa, da frente da mesa, dos computadores, e me sinto culpado por, às vezes, ir até a cozinha comer uma banana. Puxa, larguei o serviço. É um negócio meio bitolante, é uma coisa que bitola, né? Então, isso preocupa a gente. A Vânia Taborda está aqui cumprimentando, né? Boa noite, Vânia. Vânia é minha prima. É sua prima? Que inclusive está aí com uma mensagem, né, Frederico? Eu tô vendo, está com luto. É uma mensagem de luto, porque trata-se de um nosso primo, né? Que foi o Sargento Tinoco, que serviu o 7º Batalhão, que foi brutalmente ceifado a vida enquanto ele estava dentro da folga dele. Então ele foi brutalmente ceifado por conta da própria condição de policial. Então, simplesmente por ser. Então ela está aí de luto e já fica também aí nossa manifestação de luto. Também, nosso respeito. Eu estava dizendo que por causa de um policial ruim, a gente fica carimbando todos eles como se fossem ruins. Isso é uma coisa muito triste. A gente tem o hábito de rotular. Sim. Tudo não presta, ou tudo é muito bom. A gente não tem meio termo. Sim, que é a polaridade que nós falamos. Todo psicólogo é maluco, matemática não presta, professor... Segue. O Carlos Tarifa, ele diz o seguinte: a evolução dos seres humanos em quaisquer situações por causa da epidemia. O pessoal está evoluindo mesmo, Diogo? Ou está resistente à coisa? Então, eu prefiro... Eu já vi algumas entrevistas de algumas pessoas tentando refletir sobre isso e agora, de uma certa forma, estamos sendo perturbados por esse comentário, a pensar, perturbados no bom sentido, né? A pensar sobre
sobre se existe uma possibilidade de sair algo bom, de melhora da pandemia, né? Acho que isso é uma grande questão, em geral. Eu vou dizer que, assim, a culpa não é da água. Entende? A culpa não é da água. Naquela metáfora que nós falamos da água fervendo com um ovo e uma cenoura, né? Então não é a pandemia que vai fazer alguma coisa, e sim a qualidade daquela pessoa. Então, uma pessoa com a benesse de tentar se melhorar, de tentar evoluir, se isso for uma questão de lapidação pessoal, se ela é dada a isso, estava preparada para isso, estava fazendo isso, a pandemia vai torná-la melhor. Agora, do contrário, é a mesma coisa. Porque, na verdade, Frederico, essa questão nihilista, né? Aí vamos ser um pouco filosófico, de que existem coisas boas e coisas más, não fazem parte nem da minha crença, nem da questão psicológica, né? Então esse lápis aqui, ele não é bom e não é mal. Bom e mal é o uso que eu faço dele, né? Então é a mesma coisa com a pandemia. A pandemia, ela é incapaz de fazer qualquer coisa, né? Mas ela vai revelar pessoas aí, certamente, porque aí virou até uma frase minha sempre quando eu falo sobre pandemia. A pandemia não fez com que as pessoas colocassem máscaras. Ela obrigou pessoas a tirar máscaras. Exatamente. Elas tiraram. Colocaram a física, mas tiraram a moral. Né? Ficou desnudo. O ser humano está desnudo agora, né? A Rosa Maria da Silva, boa noite, Frederico. Boa noite, Rosa. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. A Bia Lins diz o seguinte: professor Diogo, poderia falar sobre o complexo de Neymar nessa pandemia? Você deixou o Neymar mais complexado ainda? Nós temos vários alunos aqui. A Bia é uma delas e ela já assistiu algumas lives minhas falando sobre a pandemia, que eu inaugurei esse termo de complexo do Neymar. O complexo do Neymar é um processo da ansiedade que foi disparado pela pandemia. Existiu e que tem a ver com papel higiênico, tá? Também tem. Existiu um número enorme de pessoas que começaram a sentir saudade do que nunca viveram. Esse é o complexo do Neymar. Então, naquele fato lá de que ele falou para aquela mocinha brasileira, né, que ele levou para lá para cima, saudade do que nunca vivemos, muitas pessoas começaram a ter esse complexo. Estou com saudade de encontrar os amigos, e não era a pessoa mais amigável. Que saudade de ir na igreja, nunca foi na igreja. Que saudade de trabalhar, e reclamava todos os dias. Já viu quanto aluno está com saudade da escola? Embora, vou te dizer que existam sim alguns alunos, porque descobriram que os professores são mais gentis na hora de cobrar, né? Eu vi um vídeo aí que viralizou de uma mãe perguntando pro filho: tá com saudade da escola? Claro que tô. A minha professora chegava e falava assim: meu amor, refaz isso. E você chega aqui me xingando e fala: tá tudo errado. Acontece mesmo. Prepara de cada um, né? A nossa Maria Helena Frambach Rangel. Minha aluna também, né? Eu tenho a honra de ser o professor dela. Legal. Somos seres extremamente adaptáveis a qualquer situação. Esse professor Diogo é maravilhoso. Aí, Diogo, tá bem, hein? O Carlos Tarifa, lá da área eu acho que é Mato Grosso, né, Tarifa? Eu acho que ele mora no Mato Grosso. Hoje, a superprodução na qual acaba em esgotamento. Quer dizer, a gente produz demais e se esgota. Está cansado. Volta aí, Frederico, faz favor. Maria Helena? Não, do Carlos Tarifa. Tarifa. Eu quero chamar a atenção de um significante aqui, ó. Como eu sou psicanalista, tá, Frederico? Como eu sou psicanalista, os significantes são importantes. Olha essa palavra aqui, ó. Esgotamento. Exatamente. Lembra que tipo de palavra? O seu radical? Exatamente. Esgoto, banheiro. Esgoto. Sim. Lá se vem o esgotamento de ficar preso, lá se vem o esgotamento de superprodução. E aí eu lembro a Rita Lee, né? Tudo vira bosta. É mesmo? No final de tudo, naquela música dela, né? No final de tudo, não importa se é caviar, filé mignon ou ovo.
tudo vira bosta. Tudo vira. A Cléo Oliveira, lá de Minas Gerais também, outra mineira Uai, também. que Parabéns, maravilha! adorando. Olha aí como é que as pessoas estão acompanhando. A Simone Valiati, momentos como esses nos fazem colocarmos em outros lugares. É preciso um reaprendizado. Na verdade, é isso mesmo, né, Diogo? A gente precisa reaprender. A Maria Natalina Sinegalia diz o seguinte: nossa vida foi invadida, talvez com relação às câmeras. Essa daí é a melhor coordenadora do curso de recursos humanos que eu conheço. Essa aí, É Maria mesmo, Natalina. Isso aí é super. Uhum. Então, foi um dos estudos que eu fiz aqui sobre A Grande Transformação, que é um livro do Leonardo Boff, compilou vários autores interessantes, aqui falando sobre essa questão que a pandemia nos alertou sobre a necessidade de aprendizagem que a Simone estava falando aí, né? Nós estávamos esgotando os recursos naturais, né? Nós estávamos acabando com o planeta. Olha que depois da pandemia, quantas coisas se restauraram, né? Como que a paisagem voltou, como que animais silvestres voltaram a frequentar ambientes que eram deles. Né? Pois é, e a gente precisa realmente se atentar para isso, quanto que a gente está esgotando um ao outro. A pandemia ela é resultante desse super esgotamento que já estava acontecendo, né? Então, nós tomamos o lugar da natureza e a gente não está percebendo. Valéria Grandim, lá do Centro Educacional Raul Veiga, secretária do Raul Veiga, né? Perdemos agora nosso querido professor Altivo, gente muito boa. O Raul Veiga te admira lá, Mariotília te adora, Diogo. Eu também. Aqui, boa noite a todos, adorando a entrevista. A Mariotília. E eu já tive uma boa notícia, tá? Eu já tive uma boa notícia, Frederico, de que já está sendo planejado uma homenagem ao professor Altivo, póstuma, por conta da maior parte das pessoas como eu não poder ter ido dar o último adeus por uma pessoa tão icônica e querida em São Gonçalo. Nem foi muito divulgado de propósito. Pois é. Foi e eu já recebi a notícia e faço questão de contar só para 2 pessoas sobre essa homenagem que será feita ao professor. Essas 2 pessoas são Deus e o mundo. Tá certo, é justo. Sim. A Maria Helena Frambach Rangel volta aqui e diz assim: exatamente, ir à faculdade era um momento prazeroso onde esquecíamos os problemas de casa, trabalho. Agora os problemas estão ao nosso lado. O melhor é não sair do quarto. Olha aí a posição da Maria Helena, né? Sim, é desopilador, né? Essa questão que é o refresco que eu falei, pegando a questão da Juliana. Você vê, às vezes a gente quer sair daqui, eu sou um caso, né? Eu tô aqui no escritório, né? Tô com as portas fechadas e tal, mas aí me deu sede. Eu tô no escritório de casa também. Olha, ao sair daqui, eu vou tropeçando na minha filha, que vai querer o colo, no meu filho, que vai me chamar para brincar, até beber água. Quando voltar, é a mesma coisa. Aí sento aqui, tô com sede de novo. Faz parte, é normal isso. Aí é melhor ficar aqui. O nosso querido Belzontino, Gustavo Justo, está gostando muito da entrevista. Gustavo é o nome do meu filho. Né? O Júnior Santos, meu querido Júnior, live muito boa. A Lenice também, lá da Inspeção Escolar, gostando muito, parabéns. Olha quanta gente está aqui. O Carlos Torres fez: moro em Mato Grosso do Sul. Que maravilha. A gente está aprendendo. Está aprendendo. Olha aí, Gaia diz que não precisa de humanos, hein? Sérgio Toledo também entrando aí. Essa referência aí do Sérgio Toledo é bem essa referência do livro aqui, né? Que trata a Terra como Gaia, a mãe Terra, né? A mãe Gaia. É isso aí. Nós estamos aqui como que de favor, né? Nós somos mais uma das criaturas, a gente tem que cuidar dos recursos que nós temos aqui. É isso aí, Gaia. O Rafael, gostei do complexo do Neymar. Pois é. E o Rafael, que é super ligado em futebol, né? Entendeu bastante bem a situação aí. Né? Que ele é um vascaíno extremamente dedicado.
Ele, É dedicado, isso aí. ele é dedicado, né? Ô Diogo, por que... Também está aqui o José Ricardo Angel, show! Está aqui Ô, todo mundo. Frederico, vamos aproveitar aí e, através do Rafael, enviar o nosso abraço também para todos lá do Centro Educacional Pereira Rocha, né, os professores, os Isso, coordenadores, claro. a direção, a irmã dele também, que é diretora lá também, a grande vó dela também, gente boníssima. Grande Mercy, grande Mercy. Dona Mercy, é uma grande mestra, né? Ela é. Uma Aliás, tem maravilha, de muitas sorriso mestres aqui inesquecível. acompanhando. Tá? Eu gostaria até que as professoras que estão aqui acompanhando também colocassem seu nome aqui e dissessem que estão acompanhando, porque várias professoras iam acompanhar, sabe? Então, eu Gente, gostaria. professor tem sofrido muito nessa pandemia. Não é? Meu Deus do céu. E eu falo de experiência, porque eu também estou dando aula. Nossa, Ô, Diogo, há tenso. alguns anos atrás, quando eu fui trabalhar no Centro Educacional Roveiga, que eu já não trabalho lá há vários anos, né? Mas quando eu fui trabalhar, eu fui a um médico para fazer meu exame admissional. E o médico era cardiologista também e disse o seguinte: olhou para mim, professor, né? Eu digo sim. Ele olhou para mim e disse assim: conte-me meus seus problemas, professor. Eu olhei para ele: hã? Conte-me seus problemas. Eu não entendi. Eu digo: doutor, eu vim fazer um admissional. Agora, meu problema é que eu sou louco. Eu sou completamente louco. Hoje eu tenho 44 anos de magistério, né? Mas eu tinha uns 30 e tantos anos de magistério, e isso por si só já é uma loucura incurável. Isso não tem jeito. Ou você gosta ou você não gosta. Eu estou nisso há tanto tempo que eu não troco mais por nada. Eu gosto da comunicação. Eu estou há mais de 30 anos na comunicação. Mas largar o magistério, você agora mandou um abraço para o Pereira Rocha, o Rafael também está aí desejando parabéns pelo seu sucesso e tal. Rafael é uma pessoa maravilhosa, a Mercy, a Andressa, irmã dele, mas tem o meu pessoal também, o pessoal do Centro Educacional Roveiga, que eu não trabalho lá, mas gosto muito, o pessoal de outras escolas, as escolas que são conveniadas ao Cinep, e a escola que eu tenho a honra de fazer parte, que é o Colégio Nossa Senhora das Dores, né? Desde a irmã Maurícia, todas as irmãs que estão lá, todos os professores estão trabalhando muito, 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 muito. O pessoal está trabalhando demais, sabe? Meus professores, eu tenho orgulho deles, porque eles são trabalhadores, eles estão se esforçando demais. E a Maria Natalina vai e diz, né? Sou louca, só pode ser professora. É claro que é, claro que é. Só pode ser professora. Então, quer dizer, é a situação dessa. Agora, me diz uma coisa, Rafa, Diogo. As mães, você falou uma coisa, as mães, os pais, às vezes não entendem a situação e dizem assim: a escola podia fazer mais. Porque as pessoas acreditam, eu vejo, por exemplo, se você me permitir, que nós estamos num grande momento para testar coisas novas. Porque se a gente fica preso a um paradigma, a gente diz assim: a gente está na escola da Idade Média, a gente não sai da escola da Idade Média, tudo a mesma coisa, não muda nada, sala de aula enfileirada, papapá, papapá. Agora que surgiu a liberação para a gente fazer diferente, a gente quer pegar o professor, aquela mesma figura que fica à frente da sala, perto do quadro, com o quadro atrás, com a lousa atrás, com a mesa na frente, e quer pegar ele aqui, ó, aqui, está aqui. Pega a imagem dele, congela e bota na tela. Você não acha que é fazer a mesma coisa, não? Só mudando de mídia? O que, assim, agora eu te peguei. Agora eu fui forte. Quero nem saber, se vira. Eu me sinto à vontade de falar sobre isso, porque esse foi um tema da minha especialização e foi também o tema do meu mestrado,
que eu falei sobre a questão da análise da sala de aula e sobre a inserção das novas tecnologias. Inclusive, eu estudei sobre quais seriam as crenças dos professores que fariam a aceitar ou rejeitar as tecnologias na sala de aula, dentro de um teste que eu elaborei, confirmado por 3 doutores, e dentro de um teste de erro de 5%, uma margem de erro de 5%, nós detectamos as características dos professores do Rio de Janeiro que são dadas e adaptadas para a realidade virtual. Inclusive, isso vai sair em livro em breve, já estou na fase da edição. O que acontece, Frederico, é que assim, a pandemia não está ofertando para a gente uma possibilidade de teste, sabe? Porque isso sempre existiu para a gente. Sempre houve a possibilidade da EAD, sempre houve a possibilidade da inserção. Várias escolas sempre incentivaram. O Rafael está aqui, por exemplo, ele não vai me deixar mentir. Quantos anos ele tem a Uninter, por exemplo, dentro da escola dele, né? Anos. Pode botar aí uns 10 anos que a Uninter está lá dentro. Brincando, chutando assim, bem baixo, porque deve ter muito mais. Que é uma realidade de ensino à distância. Só que hoje não ficou mais oportunizado, ficou obrigado. Mas o que me deixa muito feliz é que o professor conseguiu comprovar o valor que ele tem, mesmo fora da sala de aula. Isso me deixa feliz. O Rafael está dizendo que são 12 anos de Uninter lá. 12 anos, olha isso. Que ele está desbravando isso dentro de São Gonçalo. Então, você vê que não é uma proposta que começou agora, não é uma proposta que é inovadora. A questão é que agora se tornou obrigatório. É claro que existem várias pessoas que estão tentando fazer com que o método antigo caiba dentro do método virtual. Isso aí vai gerar um estresse sem fim, porque não vai caber. Não foi feito para caber. O que foi feito para caber é a manutenção da afetividade do professor nesse processo, que sempre foi apregoado por Piaget, por Vallon, por Freud, e que hoje foi mais ainda. Se hoje as escolas privadas, por exemplo, não perderam seus alunos, e se hoje as escolas públicas mantiveram um número de alunos dentro das plataformas online, foram por causa dos professores. Os professores conseguiram demonstrar o valor que eles têm dentro dessa mobilidade, dessa flexibilidade, malemolência e de boa vontade oriunda da afetividade. Então, o que a pandemia pode nos relembrar é do valor deste ser que vai além dos instrumentos pedagógicos tradicionais. Ele consegue perpassar, inclusive, pela CAM, pela internet, porque o professor ele tem uma característica de personalidade muito marcante, que é o gostar de gente. E esse gostar de gente permite que o aluno do outro lado possa recebê-lo e possa manter esse vínculo acima de tudo. Então, a pandemia nos possibilitou, mais uma vez, comprovar o valor desse professor, o valor desse docente e o tão pouco valor que demos a ele e ao processo de educação. Porque se na educação tivéssemos o valor que deveríamos de ter e que foi dado, por exemplo, na Europa, hoje a curva estaria muito menor, o impacto seria muito menor, porque o que tem de gente, Frederico Carvalho, que até hoje, com o ensino médio completo, não consegue ler gráficos, analfabeto digital, analfabeto funcional, né? Não está no gibi, porque não foi culpa de professor, não, de pouco investimento na educação, de modo geral. Então, é importante que hoje o que nós chamamos de resultante é pela falta de valorização desse docente, desse profissional, que não é um repetidor, mas muitas das vezes é vítima de um processo que ele que é obrigado
a repetir. Que né? leva conduzidinho ali naquela situação. E não E pode... faça assim, através de sistemas de ensino, sistemas Oh, de rede, enfim. é Que às verdade. vezes é melhor até não. Ah, Gláucia Maciel, sou professora, mas estou vivendo o momento apenas como mãe. Está difícil para todos, e é verdade mesmo, né? Pois é, apenas, né? Pois é. Difícil. Espero, a Márcia Lamas, inspetora escolar também, espero que após o retorno das atividades presenciais, os docentes possam ser mais valorizados pelas famílias. E pelas Aí, políticas também. pois Políticas é, públicas. pois é. O Carlos Tarifa também se colocando aqui, né? Hoje em dia, quase todas as pessoas não se respeitam mais. Preocupa-se em dinheiro, matar outras pessoas e, dentre mais outras coisas, em nosso meio social. Por que disso? Ou seja, por que ninguém pensa em ninguém, na verdade, o Diogo? Pois é, a razão do egoísmo, né? O que ele está querendo dizer aí, por que essa farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Bem, nós sabemos que nós temos um instinto que é o instinto da autopreservação. Esse instinto é o que não nos permite, por exemplo, fazer mal para nós mesmos. Uhum. E aí, até a gente poderia falar sobre a questão do suicídio, mas aí é um outro momento. Mas existe um mecanismo dentro de nós mesmos que não nos permite se matar, né? Por isso que tem que ser um desespero sobre-humano para que alguém possa se suicidar, uma dor extremamente elevada, porque naturalmente nós não conseguiríamos nos impugnar uma dor ou nos matar por conta do instinto de autopreservação. Sim, a questão, sobrevivência está em primeiro lugar. A questão é que algumas pessoas empossadas de um narcisismo, elas acreditam que descer, ter um decréscimo da visão que eles têm de si mesmo, seria algo que tocaria a autopreservação. Então, por exemplo, pessoas emergentes que perdem o emprego e caem de posição social, tendem, por exemplo, a desesperar-se por conta de não conseguir reconhecer no espelho aquela pessoa que caiu de posição. Uhum. Nesse afã de confundir o narcisismo dessa visão especular de desejo de perfeição que se tem, quando ele toca esse desejo de perfeição, ele toca o instinto de autopreservação, ele faz com que o outro seja visto como inimigo. Então, ele tende a pisar no outro e querer os recursos só para si, porque ele acredita que é uma questão de sobrevivência manter a imagem de perfeição de si mesmo. Farinha essa imagem, meu pirão primeiro. Essa imagem é alimentada pelo desejo dos pais. Entendi. A Ana Luiz Antunes, você conhece? Ela mandou aqui, a pergunta está escrita. As perguntas dela são difíceis, Frederico. Não, ela faz isso de propósito, ela faz de propósito. Com essa pandemia, muitos perderam seus entes queridos, ficando com seu emocional e psicológico afetados. E justamente no momento em que todos estão confinados. Como encarar essa situação nesse momento? Tem alguma dica para a gente? Pois é, o problema do luto ele tem um tempo que naturalmente ele iria fazer com que a pessoa rapidamente estabelecesse por conta de novos vínculos da libido com outros objetos. Sim. Então, por exemplo, a pessoa ela está de luto, então vem alguém na família e diz: vem cá, fica na minha casa, se distrai, vamos sair, vamos comprar roupa nova, vamos não sei o quê, ou então vamos desfazer disso, vamos levar para doação. Então, todos esses exercícios de elaboração do luto se findou. Ritos que ajudariam a fazer com que o luto se findasse. Então, o que acontece? Está todo mundo encastelado, né? Então, o que acontece? Nesse problema de luto, encontra com uma outra barreira que é o problema da autoestima, por estar isolado. Vários exercícios de autoestima são colocados em xeque, como uma experiência mesmo que você acabou de contar aí pra gente. Experiência essa que diz respeito a sentir-se culpado por comer uma banana.
Uhum, é. Então, Saiu do serviço. sim, porque saiu do serviço, né? Então, essa experiência hiperbólica, ela faz com que o luto toque rapidamente a autoestima, transformando aquilo em melancolia. E aí nós temos o problema do Covid também, que pode trazer a culpa. Não, eu fui culpado de ser imprudente, de transmitir o vírus e tal, e tal, e tal. Então, nesse sentido, o que nós temos é justamente um problema de melancolia se juntando com luto. Como que a gente resolve isso? Melancolia só se resolve com terapia. Por isso, é brabo. Pois é, por isso que os estudiosos da Fiocruz disse sobre a possibilidade da necessidade da terapia como decorrente do Covid, porque aquela pessoa não teria um processo melancólico, exceto de um luto impossibilitado de ser elaborado. Então, essa pessoa, por exemplo, vai precisar de uma ajuda profissional. Então, pequenas dicas seria a gente tentar elaborar esses ritos de modo remoto, né? Então, tentar fazer reuniões via vídeo, ter um filme, momentos de descontração dentro da própria casa, dentro daquela família. Eu acho que essa live ajuda também. Eu acho que essa live ajuda também. Sim, sabe? Com toda certeza. Produção, é uma produção inovadora. Pois é. A Márcia Matos, professora também, professora inspetora escolar, as tecnologias se apresentam como um desafio para um grande número de pessoas, principalmente agora, neste momento de pandemia. Como utilizá-la da melhor maneira possível é muito desafiador, diz a Márcia Matos, e é verdade. Haja desafio, né, Diogo? Muito desafio. Delamar França, meu querido Delamar grande França. Delamar, grande amigo, né? Boa. Boa noite, meus amigos Frederico Carvalho, Diogo Bonioli. Deus abençoe. Abraços da Ivone e do Delamar. Beleza, beleza. Vanderlei Fonte Boa também aqui. Muito boa noite. Muito boa noite, meu querido Vanderlei. Que bom ter você aqui também. E olha que tem gente aberta, eu estou perdido aqui, viu? Deixa eu ir devagarzinho. Vai devagar. Vou devagar. Simone Valiati, novamente. Precisamos de governos comprometidos com a educação. Sim, Simone, você tem toda a razão. E continua aqui: políticas públicas sérias fazem o diferencial. Olha aí. Carlos Tarifa, lá do Mato Grosso do Sul. Ó. Boa explicação, Diogo. Aprovado, Maravilha. hein? Aprovado no Mato Grosso do Sul. Ailton Silva, Espírito Santo. Um abraço, meu professor. Olha aí. Meu amigo Ailton, quanto tempo, hein? É muito bom, muito bom. O Gustavo Gilchi está aplaudindo aqui você, né? Opa, todos nós, né, Frederico? A Ana Luz Antunes está aqui, ó. Valeu, perguntas difíceis, kkk. Valeu, Diogo Bonioli, obrigado. Delamar França de volta aqui, boa noite, Ana Luz Antunes. Está legal isso aqui. Sérgio Toledo, a clausura tem um componente de morte aparente e seus desdobramentos? E agora, Diogo? Tem? Como é que é o nome do amigo? Sérgio Toledo. Doutor Sérgio Toledo. Doutor Sérgio Toledo. Nosso dentista e pesquisador sobre São Gonçalo. Quinta-feira ele vai estar aqui junto com a gente, muito bom, acompanhando o Rui Aniceto, que vai falar sobre Gonçalo Gonçalves, o velho. O velho. O velho. Espiritualizado, né, o doutor, né? O Sérgio dá para perceber aí pelas perguntas que ele faz, as considerações. Estudioso. Bem, vamos tentar falar sobre eu acredito que isso aí seja mais ligado à pulsão de morte, né? Sim, a clausura ela pode fazer com que a gente encontre o pior de nós, né? Talvez a nossa amiga Ana Luz possa chamar de o habitante do umbral, né? Nossa. A Marrom iria falar que a solidão é a porta da loucura, não é isso? Então, sim, é bem possível que a clausura nos traga um sentimento de morte. Eu tive a oportunidade, na minha juventude, de passar 4 dias no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, dormindo,
me alimentando e convivendo com os monges beneditinos. Tive essa grata oportunidade. A gente conhece isso, eu também já passei por isso. Sim. E eu acho muito interessante que no centro da clausura do mosteiro, você necessariamente tem uma fonte, e essa fonte representa a morte. Justamente porque está no cemitério dos beneditinos, né? Exatamente. Então, logo que você entra... Oi? O claustro. Sim, logo que você entra no claustro, você já entra no cemitério. Exatamente. E o mais interessante e simbólico, que é o que me encanta, tal como um filósofo e um psicanalista, é essa questão de que acima do cemitério necessariamente é a biblioteca, e acima da biblioteca necessariamente é o dormitório. Então é morte, morte, morte. Haja biblioteca ali, né? Sim. Nossa, mãe do céu. E esse modelo de clausura se repete em todos os ambientes religiosos de clausura, por ser morte, morte e morte. Morte, 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 repetido por Raul Seixas 3 vezes. Ele diz morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. O que nós iremos encontrar na morte é aquilo que os nossos olhos é capaz de ver, que a gente só vai ver aquilo que temos essa capacidade. Então, se só temos a percepção para a morte, vamos encontrar a morte, mas na morte podemos encontrar a vida também. Tentando não ser tão filosófico e indo mais para uma questão prática, muitas pessoas na solidão encontram consigo mesmo. Sim. Porque não tem outra pessoa para encontrar. Só que tem gente que tem a capacidade de rir consigo mesmo. E outras pessoas que só têm capacidade de se criticar. E aí esse claustro pode estar cheio de gente morta. E não sabedoria e não gente dormindo. Descansando, se recompondo. Então, a questão do claustro é encontrar conosco mesmo esse lado tenebroso. Se nós temos amizade com esse lado tenebroso, ele nos ajuda. Se nós o recusamos, ele vai querer a nossa vida. Verdade. Meu querido, continuando. Será que foi muito filosófico? Não, mas para o Sérgio tá bom. Então tá bom. Gláucia Maciel, os maus profissionais não conseguiram se esconder atrás da escola, instituição física. Nessa época de pandemia, ficou claro quem faz e quem não faz educação. Olha que beleza. Tirou as máscaras. As máscaras caíram, ninguém botou, tirou, né? Pois é. Exatamente. Aí chegou um cara que eu sou fã, ó, Frederico Oliveira Carvalho, sabe quem é? Quem? É o Fredinho. É o Fredinho. Filho. Fredinho, cheguei. Aí o Júnior Santos diz aqui, ó, chegou sua cópia fidedigna. Tá lá. Meu filho que chegou, já viu lá, né? Já viu lá. O Tarifa, Mato Grosso do Sul de novo, bem que poderíamos nos reunir para debater vários assuntos em relação ao ser humano. Aí, ó, Diogo, uma provocação para a gente. Pós-pandemia, nós podemos nos reunir no Sintonia Fina, né? Ele não pode, ele está longe. A gente ou faz videoconferência ou então vai lá. Tá certo, tá certo. O Tarifa, para discutir vários assuntos. A Juliana Dias, eu oscilo entre o muito motivada em um dia e o muito indiferente em outro. Não consigo produzir. Nunca passei por essas misturas de sentimentos, sempre fui muito tranquila e equilibrada no dia a dia. Essa é a posição da Juliana. Sérgio, estou lendo o que você respondeu, está aqui, ó, muito bom, ele gostou da sua resposta. Ficou aliviado. Gustavo Gil está aplaudindo. A Márcia Matos, professora, nosso pior inimigo somos nós mesmos. É verdade. Homo lupus homini. Né? O homem é o lobo do homem. O Rafael está dizendo aqui, é uma live terapia. E é verdade, o objetivo é esse, é deixar a vida das pessoas mais leves, né? Eu acho que é legal. Aí, ó, o Tarifa já está dizendo, ó, via webconferência, lá no Sintonia, via webconferência com o Fábio Hartmann e tal, o pessoal lá juntinho. O doutor Adir Martins, grande médico, meu endocrinologista, o cara que cuida de mim, que não deixa a minha glicose subir,
Ele diz que são os remédios, mas eu sei que é ele. Ele está aqui. Boa noite, muito bom. Doutor Adir é fora de série. Ô pessoa boa, rapaz. Ô criatura amorosa, criatura carinhosa, um amigo de todas as horas. Eu passo mal, ligo para ele, tem que vir aqui. Aí eu tenho que ir lá, porque ele não passa remédio de qualquer jeito, não. Ele é durão, cara. Ele quer me ver, quer saber, quer que eu faça exame. E se eu não fizer, ele briga, cara. É fogo. Cuida, né? Cuida. Joana Angélica Ribeiro, manda um abraço para o melhor professor que nós temos. Olha aí. Que maravilha. Olha Você aí. está vendo Xavier, não é? Não, a Joana é da universidade. É da universidade. Eu tenho essa aventura também no mundo universitário. Eu dou aula na Universidade Estácio de Sá, lá em Niterói, onde eu sou supervisor do SPA, na abordagem psicanalítica. Certo. E ela faz parte desse grupo da abordagem psicanalítica. E sou coordenador do curso de psicologia da Universidade de Sá, em Alcântara. Certo. Então, eu também leciono e sou coordenador do curso. Então, eu tenho essa aventura no mundo universitário, né? Você é um aventureiro por excelência. Pois é. Diogo, eu penso que nossos espectadores ficaram felizes com a nossa live de hoje, sabe? O Adir está dizendo que eu sou rebelde. A doutora Adir está dizendo que eu sou um paciente rebelde. Eu sei que sou, não deixa ele quieto, mas... É divertido. Não, eu sou rebelde mesmo. Ele chega para mim, não, você tem que tomar... Para que eu tenho que tomar isso? Eu sou chato a beça. Por que eu tenho que tomar isso? Isso não vai fazer isso? Aí ele tem que ficar me explicando, coitado, ele sofre na minha mão. Ana Luz está aqui dizendo, Delamar França, boa noite, meu amigo, dê um beijo na minha amiga Ivone França, obrigado. Olha aí quanta coisa. Essa live está valendo como uma grande terapia mesmo, sabe? Está muito gostoso. A Maria Helena, meu professor e coordenador em Alcântara, e manda bem demais, Edilamar França, minha amiga, minha filha também é psicóloga, recém-formada pela UERJ. Olha que lindo, muito que bom, legal. Muito A Maria Helena Frambach Rangel está dizendo aqui, ótima live. Ih, gente, está surgindo aqui, Paulo Ricardo Melo, grande abraço para esse grande professor de filosofia. Minha visão sobre filosofia mudou através de você, Diogo. Grande abraço. Uhul! Paulo Ricardo, gente boa. Delamar França, Frederico Carvalho, sempre aprendemos com você e com Diogo Bonioli. O Júnior Santos está aqui, salve, doutor Adir Martins. Marlon Panicé, filho. Olá, Marlon. Vamos mandar um abraço para a galera lá do Panicé também, né? Silva. Rutilene aqui. É Rutilene que está no lugar dele. Boa noite. Estava em reunião. Deus vos abençoe. Aí a Rutilene aí com a gente. Olha, vou dizer um negócio, hein? O Panicé tem um clima tão agradável. Né? É gostoso. O pessoal é muito bacana. É muita coisa, muito acolhedor, né? Muito sorriso. A gente quase não guarda escola, né, Diogo? Pois é, mas o que acontece, Frederico? Eu, em 2019, eu fiz um projeto de extensão de psicologia na escola, inclusive teve bolsa da Universidade Estácio de Sá, e nós aplicamos no Adino Xavier, em algumas escolas convidadas também. E uma das reflexões teóricas que eu trouxe dizia respeito à associação que uma escola ela tem com o manicômio, com a prisão e com o convento. Né? São todos muito parecidos. Hospital, não? O hospital manicômio, né? Tá. Quando manicômio, porque os traços dentro do manicômio é muito maior do que no hospital normal, né? Então, eu me sinto bem em escolas que não reproduzem esse modelo. E lá é uma escola dessa, que não reproduz em nada esse modelo. Aí eu fico com vontade de ir lá, de ficar sentado, de tomar café, sempre perco a hora. Todo mundo trata bem a gente lá, né? A Glaucia é lá do Adino, olha que maravilha. Glaucia é gente boa, gente. Agora eu trabalho na secretaria do Adino Xavier, olha agora aí. Que eu tô vendo a foto dela, gente boa toda a vida. Isso aí É mesmo, é? Só tem gente da melhor qualidade aqui.
Olha o Tarifa, nós todos somos professores porque procuramos ensinar o que é de melhor. E é verdade. Sim. Pois é, gente, estamos terminando a nossa live. Tá chegando o 1 hora fim. e 19 minutos de live. E sem sentir dor, né? Oh, Tudo com maravilha. alegria, tudo com felicidade. Eu queria, em primeiro lugar, já agradecendo ao meu querido Diogo, meu amigo já há bastante tempo, há algum tempo, já na época da TV Ponto de Vista, era Sim. sócio-atleta da TV Ponto de Vista, me mostrou uma coisa na casa dele antes da gente começar que eu achei muito interessante, mas eu gosto dessas coisas, eu sou entusiasta da inovação, tudo que a gente pode fazer para melhorar, eu sou entusiasta. E ficou muito legal, viu, Diogo? Já Valeu. dizendo isso para você. A Edilamar também aqui está dizendo que amanhã tem uma live sobre o sentido da vida no Instagram, às 20 horas. Ok, Vitor Frankl. tudo bem, vamos ver. Então, eu deixando a sua câmera, o seu microfone aberto agora para todo mundo, né, porque a gente agora não usa mais de uma estação, cada um tem a sua estação e a gente reproduz. Meu querido, câmeras e microfones para você. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos fizeram companhia nesse momento, trazendo aí apontamentos muito interessantes, muito relevantes, compartilhando com você, conosco aí momentos de alegria, de tristezas, de dúvidas, de angústias também. Quero agradecer a oportunidade de poder entrar na sua casa e na sua intimidade, né, na intimidade do seu lar, dividir atenção com seus queridos que certamente estão aí à volta de vocês. Então, muito obrigado pela companhia, pelos préstimos e pela bondade também nos comentários. Quero agradecer também ao Frederico Carvalho pela oportunidade de estar aqui. Só trago pessoa gente boa, só trago gente boa para minha live. Sim. E eu deixo publicamente aqui o meu protesto para que esse movimento jamais termine, para que sua comunicação jamais finde e que você se torne cada vez mais luz, aí já fazendo referência na luz também, né? Se torne cada vez mais luz aí para nossa cidade, para os nossos queridos e perceba, meu amigo, que você está para além de São Gonçalo, tá aí chegando no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, com esse poder de comunicação e de síntese, de elaboração de conteúdo que você tem. E você em casa, se estiver precisando de alguma ajuda, não ouse em chamar, não hesite em chamar os seus amigos, de ligar para um ente querido, eu vou colocar aqui, inclusive, de favorecer. O site do Instituto de Saúde Mental, tá? Para que as pessoas possam ver e possam também se comunicar com você. Sim, lá tem os meus contatos também e nas redes sociais, qualquer coisa com Diogo Bonioli, vocês me acham. Então, se no Facebook botar Diogo Bonioli, me acha. Se você colocar no Instagram Diogo Bonioli, me acha. Tudo me acha. No Twitter também. E no YouTube. Aproveito para falar também no YouTube, YouTube/Diogo Bonioli, que lá nós estamos fazendo lives sobre a res pública de Platão. E também deixei lá um aviso sobre relacionamentos abusivos, que eu acho muito interessante ser compartilhado. Ainda mais nos tempos de hoje. Tá? A Maria Helena também está agradecendo a nós dois, né? Foi uma excelente qualidade para esse momento. O Tarifa também agradecendo. Nosso Delamar França, perfeito, Diogo Bonioli. Aline Serra, eu preciso falar com você, Aline Serra. Você está aqui, grande mestre Frederico e grande mestre Diogo Bonioli, que você gosta muito dele, que você já me falou inúmeras vezes o quanto você gosta dele. Aline, gente boa beça, né? Gente boa, eu preciso conversar com você, Aline. Tá? Depois eu vou deixar no seu inbox lá o meu número, tá? Então, a Vânia também está a borda, grande mestre Frederico. Aliás, não, foi a Aline. Parabéns pela live, muito obrigado, Vânia. O José Ricardo Rangel também, excelente trabalho. Edilamar, espaço terapêutico, arte de cuidar e onde vai acontecer a live. Tá? Então, é onde vai acontecer a live. Então, a gente já sabe, espaço terapêutico, arte de cuidar é onde vai estar.
Tá? A Aline está dizendo aqui, a hora que o senhor quiser. O senhor está no céu. Eu não sou senhor, eu sou apenas um Frederico Carvalho de segunda categoria. O de primeira categoria já apareceu ali, que é o meu mais velho. Meu mais velho não, meu único, né? Mais velho não, meu único. O papai que falava para mim, meu mais velho. É isso aí, minha gente. Diogo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. E na quinta-feira a gente vai fazer um outro trabalho. Nós vamos estar aqui com o professor doutor Rui Aniceto Fernandes, ele que é especialista em História, ele é doutor em História e vai falar para a gente um pouco sobre a história de São Gonçalo, porque esse ano é o ano do quarto centenário de Gonçalo Gonçalves o Velho, aquele que construiu a primeira capela de São Gonçalo, que falam que é às margens lá de Guaxindiba, do rio Guaxindiba, e que tem alguns desdobramentos disso aí, estudos e tal. Pois é, o professor Rui Aniceto vai estar com a gente na quinta-feira que vem, dia 16, aqui às 20 horas também. Cris Oliver entrando aqui também, dando boa noite, Cristiane. A Edilamar, gostei muito da live, falar sobre saúde mental é sempre bom. Doutor Diogo, Aline Serra dizendo, teria que ser 2. Todos querem um horário com ele. Aí. Bondade dela. Tá mais do que famoso. Pois é, minha gente, eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês, pela atenção de todas as pessoas que estiveram aqui. Não vou nominar a todas, porque eu vou correr o risco de errar, de falhar com o nome de alguém. Mas, olha, muito obrigado. Obrigado, Diogo. Antes de tudo, obrigado a Deus por ter nos permitido ter esse momento, para que a gente possa ter esclarecido um pouco as pessoas e que a gente também se sentiu bem, todo mundo feliz, né? Isso é que vale para todos nós. A Aline dizendo, excelente live, precisamos que marquem outra rápido. A Cristiane Oliver também, grande abraço, cheguei no finalzinho, porém na quinta-feira estarei ligadinha. Júnior Santos aqui aplaudindo e as pessoas estão vibrando ainda como se a gente estivesse começando a live, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês, Gustavo também, boa noite, professor Frederico Carvalho, doutor Diogo, obrigado. Então, quer dizer, a live da felicidade, tá bom? A gente está aprendendo a lidar com as dificuldades, com as facilidades, o momento pode não ser o melhor, mas a gente tem como passar por ele. É uma questão da gente ter fé, a gente ter coragem de enfrentar, né? Então, vamos enfrentar, porque a vida exige isso. Nós não estamos nesse mundo para fazer figuração. Nós viemos aqui com algum propósito. E podem ter certeza, o propósito tem que ser do bem. Se não for do bem, não tem a mínima graça. Foi o que eu estava falando, eu estava participando da live de Nelson Carneiro ontem. Se não for para valer a pena, nem quero. Tem que valer a pena, né? Só para pegar as últimas colocações. Parabéns, Fred e Diogo, parabéns a todos os que participaram. A Aline também, excelentes profissionais, tenho orgulho de conhecê-los. Nós também temos orgulho de conhecê-la, Aline. Diogo, obrigado. Gente, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Quinta-feira eu estou com vocês. Um abraço a todos.